Olá, eu sou a Thaís Pascotto Andreoli, sou uma das autoras deste artigo intitulado A Comunicação Mercadológica Contraintuitiva por Organizações Não Governamentais e o Comportamento do Consumidor. Uma breve contextualização deste artigo é que a gente vê crescendo a importância da comunicação mercadológica pautada pela diversidade, como próprio reflexo da pluralidade que a gente tem da sociedade. Como resposta a isso, a gente tem justamente a comunicação contraintuitiva, que incorpora essa responsabilização na comunicação mercadológica. A comunicação contraintuitiva também pode ser aplicada no terceiro setor, sendo utilizada pelas organizações não governamentais. E com isso a gente se atrela ao conceito de marketing social, que basicamente é a aplicação do marketing tradicional no âmbito das ideias ou causas sociais. À luz dessa contextualização, o artigo teve como objetivo verificar a influência da comunicação mercadológica contraintuitiva realizada por organizações não governamentais no comportamento de doação do indivíduo. O método teve uma abordagem hipotética dedutiva realizada por meio de 2 experimentos. Em uma primeira fase de caráter exploratório, a gente empregou a técnica neurocientífica de condutância de pele e numa segunda fase de caráter explicativo, foi feita a coleta por meio de questionários. Apesar da crescente importância da comunicação mercadológica, o que a gente ainda tem no cenário tradicional é muitas vezes um discurso e conteúdo padronizado, com a justificativa de atendimento dos anseios de uma parte majoritária da sociedade e também do mercado consumidor. Isso, por um lado, acaba cumprindo o papel de afirmação e validação dos ideais hegemônicos e, por outro lado, deixa de atender aí os anseios dos grupos marginalizados. Como consequência, entende-se que até então grande parte dos nossos esforços midiáticos ainda refletem bastante episódio preconceituoso. O padrão hegemônico que a gente tem é de protagonismo de homem, branco e heterossexual. Então, a comunicação contraintuitiva, ela tem esse intuito não só de refletir a realidade atual, mas também questionar e refratar esta realidade. Como o próprio nome sugere, a comunicação contraintuitiva, ela traz um esforço contrário à nossa intuição ou ao nosso senso comum. Então, quando a gente é apresentado a algo que excede ou desafia a nossa expectativa, isso promove ou pelo menos incentiva em nós a promoção de uma atualização cognitiva. Basicamente, a comunicação contraintuitiva, ela se configura toda vez que a gente tem uma narrativa que não só apresenta um representante de grupo marginalizado, mas o evidencia em posição de destaque ou de sucesso. Então, a comunicação contraintuitiva, ela atua neste processo de construção, desconstrução e reconstrução de sentidos. Apesar de ser uma temática de extrema relevância, a nossa produção acadêmica nacional, ela ainda é recente, bastante limitada e concentrada. No experimento, nós manipulamos o material em 2 formas. Então, são 2 campanhas de arrecadação de doação para uma causa social, de moradores de rua em situação de vulnerabilidade social, e manipulamos aqui a questão do protagonismo. Do nosso lado esquerdo, nós temos uma mulher cisgênero branca, e do nosso lado direito, nós temos uma mulher transexual negra. Então, mudamos o protagonismo e todo o resto se manteve igual. Na nossa primeira fase exploratória, com a técnica neurocientífica de condutância de pele, nós fizemos uma coleta junto a 17 respondentes. Isso está em consonância com a sugestão de técnicas neurocientíficas que precisam de uma amostra menor e obtivemos diferença estatisticamente significante com melhor resultado no caso da peça com comunicação contraintuitiva. Isso significa que tivemos maior grau de ativação emocional nos respondentes que visualizaram a comunicação contraintuitiva,
com o protagonismo da mulher transexual negra, em comparação aos respondentes que visualizaram a peça intuitiva. Na nossa etapa confirmatória, a gente já trabalhou com uma amostra maior, 72 respondentes, principalmente investigando essas métricas de interesse. Então, 4 métricas de interesse em termos de diferenças estatisticamente significantes e uma métrica que entrou ali como moderação. As métricas são reação emocional à campanha, avaliação da causa social, disposição na colaboração e a intenção imediata de doação. E a mediadora seria o comportamento de doação prévio. Aqui nós também tivemos diferenças estatisticamente significantes em 3 métricas de interesse, todas elas também com melhor resultado na peça contraintuitiva. Então, os respondentes que visualizaram a peça contraintuitiva alegaram melhor reação emocional, avaliaram mais favoravelmente a causa e também a sua própria intenção de doação, de valor de doação, foi maior. Como discussão dos resultados, a gente consegue atestar a eficácia da comunicação mercadológica contraintuitiva. Então, a gente consegue agregar importantes evidências empíricas em uma literatura ainda escassa. Essas evidências empíricas tanto aconteceram de maneira implícita com a técnica neurocientífica de condutância de pele, quanto de maneira explícita, com 3 métricas de interesse que tiveram diferença estatisticamente significante. Então, em todas essas 4 métricas totais, nós tivemos aí melhor desempenho da comunicação mercadológica contraintuitiva. Vale ressaltar que isso aconteceu mesmo diante de uma amostra considerada tradicional. Então, a reflexão que a gente faz é que se o desempenho da comunicação contraintuitiva foi bom, mesmo diante de uma amostra tradicional, espera-se que diante de grupos-alvos, ela seja melhor ainda. Apesar disso, a gente tem que ponderar o objeto de investigação, que também decorre aí como uma das principais limitações do estudo. Ou seja, aqui a gente estudou uma causa social com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, talvez o protagonismo que a gente esperava que fosse contraintuitivo, neste objeto específico, não funcionou tão bem como contraintuitivo. Então, a gente deixa aí como recomendações e até estímulos a estudos futuros que investiguem outros âmbitos de aplicação da comunicação contraintuitiva. Encerro deixando meu contato. Muito obrigada.